Amado irmão, amada igreja, bom dia. Nesta quarta-feira, dia 30 de maio de 2018, amados, em nome santo de Jesus Cristo, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, mas primeiramente, nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, na certeza de que, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde está escrito: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, que o Senhor estará nos ouvindo dos céus, perdoando os nossos pecados e sarando toda a nossa terra, em nome de Jesus. E mais uma vez, amados, nós queremos cumprimentar e parabenizar todos os aniversariantes que nesta quarta-feira, que neste dia 30 de maio de 2018, em todo o decorrer desta semana, completam e comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam por sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de exortação e de edificação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, escrita no Evangelho de Mateus capítulo 13, são duas passagens, dos versículos 24 ao 30, onde fala sobre a parábola do trigo e do joio. E em Mateus capítulo 13, versículos 36 ao 43, a explicação da parábola do joio. Portanto, vejamos: propôs-lhe outra parábola, dizendo... A parábola é uma narração alegórica em que se busca explicar algo superior. Propôs-se outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, portanto, o homem que semeou a boa semente, os homens que semearam, aqueles homens que estavam semeando aquela boa semente, o homem ele se preocupou em adquirir uma boa semente, em semear esta boa semente, mas dormindo os homens, aqueles homens, os semeadores, aqueles homens que estavam a trabalho do homem, do dono do campo, que semeou a boa semente, eles dormiram. E não se pode dormir, não se deve dormir, porque em Mateus capítulo 26, versículo 41, nós vamos ver isso com enfoque espiritual, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, o homem, o dono do campo, ele se preocupou em adquirir uma boa semente, ele se preocupou em que fosse semeado no seu campo uma boa semente. O campo hoje, irmãos, nós vamos ver tudo isso na explicação da parábola do joio. Mas dormindo os homens, aqueles homens que estavam a serviço do dono do campo, eles dormiram. E em Mateus capítulo 26, versículo 41, está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqueles homens que estavam semeando não vigiaram, como também está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 14a. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo que te esclarecerá. E aqueles homens, os semeadores, dormiram. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Isso daqui é o espelho de uma congregação, o que acontece dentro de uma congregação. Numa congregação existem as pessoas que estão ali buscando ao Senhor, tanto que em Romanos capítulo 9, versículo 6 está escrito: não que a palavra de Deus haja faltado, mas nem todos que são de Israel são israelitas. Tem muitas pessoas dentro das congregações, irmãos, que não estão nem aí para a palavra de Deus. A palavra entra por aqui e sai por aqui. Romanos capítulo 9, versículo 6.
Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio ao meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, ou seja, a erva cresceu, o trigo, a boa semente cresceu, frutificou, mas apareceu no meio dela o joio, é o que acontece dentro das congregações. A congregação floresce, mas aparece no meio dela o joio, aquelas pessoas que não estão, que são rebeldes, e em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, está escrito, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, aquele homem, o dono do campo era um pai de família, era um homem honrado, era um homem digno, era um homem responsável, e os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Portanto, os joios são aquelas pessoas, são aquelas presenças más dentro das congregações. Ele está mandando que sejam colhidos primeiros e atai-o em molhos e sejam amarrados em molhos para os queimar. Mas o trigo ajuntai-vos no meu celeiro, ou seja, trazei-o para mim o trigo e ajuntai no meu celeiro, no meu depósito, no depósito preparado só para este fim, para esta finalidade, para armazenar as coisas boas, aquelas coisas que são agradáveis aos meus olhos. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram-se ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem. Portanto, o dono do campo, aquele que adquiriu aquela boa semente, é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Misericórdia. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade são o joio. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, que são os trigos no caso, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja, sobre a parábola do trigo e do joio, sobre a explicação que está sendo dada em Mateus capítulo 13, sobre a explicação que está sendo dada sobre a parábola do joio. Que, Senhor, portanto, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por nos mostrar que nós temos que ser trigos, que mesmo estando o joio no meio do trigo, que nós temos que nos portar como trigo, porque no final, quando for feita a ceifa, a colheita, o joio vai ser amarrado, vai ser lançado no fogo, vai ser amarrado com a palavra de Deus. É que nós temos que amarrar o joio com a palavra de Deus. Nós temos que lançá-lo no fogo do Espírito Santo de Deus, no fogo consumidor de Hebreus 12, 29, conforme está escrito nesta palavra. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, os de perto e os de longe, livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.